Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui novamente ao Prosa com o Bertaglia. O Prosa que aí ficou parado por uma semaninha em função dos feriados, mas nós estamos aqui retornando e com um assunto bastante importante e interessante, que é o Bloco K e seu impacto na organização e em supply chain. O Bloco K é uma obrigação fiscal do SPED, sigla de Sistema Público de Escrituração Digital. E se trata aí de uma digitalização do processo e da escrituração, mas que traz um impacto relevante dentro do supply chain e na cadeia de valor, afetando as organizações pela perspectiva principalmente de estoques, pela perspectiva de manufatura, e principalmente aí não poderia deixar de ser de logística. Então, o processo de apuração dos estoques de matérias-primas, produtos em processo, acabados e suas movimentações e seus saldos, devem ser enviados ao governo mensalmente. Veja que interessante isso, e é por isso que afeta fisicamente esse contexto da supply chain que nós estamos conversando aqui. Dessa forma, possíveis comparações de consumo e produtividade poderão ser realizadas e a empresa cobrada destas informações. Por esse motivo, a agilidade e a acuracidade do inventário é fundamental para não expor a empresa a uma possível auditoria em seus estoques. Como nós vimos, a exigência do governo se faz parte do SPED, e visa a qualidade nas informações fiscais com integração e consistência. Falando abertamente, em tese, nós deveríamos ter muito bem solucionado todo esse controle relacionado à parte do bloco K. Então, a obrigatoriedade impacta diretamente no controle da produção e os estoques das empresas. E os grandes desafios acontecem em função de que a obrigatoriedade traz os cadastros dos produtos para que eles estejam compatíveis com as operações, estoques e a administração da produção. Abrange empresas com industrialização própria, terceirizações, saldos de estoques, ficha técnica, perdas do processo produtivo e substituições de insumos. É uma tremenda responsabilidade. E nós vamos falar aqui não sobre a parte tributária, nós vamos falar exatamente o que precisa ser feito na logística e na cadeia de abastecimento para que o bloco K possa funcionar. E para isso, eu vou chamar o meu amigo, porque esse é um assunto bastante importante, e vou prosear com ele. É o João Paulo Lopes, o JP. Olá, JP, bem-vindo, meu caro, meu amigo, aqui para o nosso Prosa com o Bertaglia, para a gente bater um papo sobre o Bloco K. Seja bem-vindo, JP. Obrigado, mestre Paulo, é um prazer estar contigo, estou aqui à sua disposição para discutir um assunto que pode parecer chato, mas eu considero absolutamente essencial para a organização industrial. Tudo aquilo que transforma e muda a forma, o Bloco K tem que ser visto como uma oportunidade de melhoria e não como uma obrigação. A obrigação acaba sendo acessória. Que bacana, que legal. Vamos falar então vamos navegar um pouquinho aí, o JP, no Bloco K, principalmente pela perspectiva das necessidades que as empresas têm, e você falou muito bem, não pela obrigação fiscal, mas principalmente pela necessidade de ela fazer um trabalho interessante e importante dentro da organização, né? Sem dúvida. Bom, olha, o Bloco K, na realidade, no fundo, ele não é algo novo, né? Desde os anos 70, o que a gente tinha o livro Registro de Controle e Produção do Estoque, que era escriturado manualmente, né? Chamado livro Modelo 3, tá? E isso perdurou sempre assim, mais ou menos, dando aquelas ajeitadas, tal, até porque você fazer cruzamento desses dados na mão era praticamente impossível, né? Então, isso sempre foi visto como uma coisa um pouco acessória, salvo empresas de maior porte, que têm ações na bolsa, sociedades abertas, onde isso, obviamente, é auditado, tal. Mas, principalmente na realidade brasileira, com médias empresas, pequenas empresas, isso nunca foi, vamos dizer assim, levado muito a sério. Nos anos 90, só para criar uma história, quer dizer, nós estamos falando de 50 anos, tá certo? O Bloco K não é algo novo. Ele foi vestido como algo novo. Nos anos 90, até por conta do avanço da informática, tá? Ele passou a ser exigido por meio eletrônico.
Até então era manual. Então, 90 passou a exigir modelo eletrônico. Estamos falando de 30 anos. E nós não nos adequamos até agora. Tá? No ano 2000, por volta, né, do ano 2000, começou o Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal, que é o SPED, que você mencionou, tá? Onde teve a obrigatoriedade do SPED, passou-se que o bloco K, que na realidade nada mais é que a gestão dos estoques da produção, também passasse a ser feito de forma digital. Tá? O bloco K, propriamente dito, ele teve uma previsão de obrigatoriedade, são diversos registros, tá, ok? São cerca de 12 registros, tá? Tem um pouco mais aí que pode ter algumas variáveis, não vamos entrar muito nesse mérito, tá? Mas a previsão inicial dele era de 2015. E, na realidade, ele até hoje não está bem implantado. De novo, salvo as grandes empresas, que se caracterizam nos quinais de 10 a 32, que fazem transformação, tá certo? E acima de 300 milhões de reais, que são consideradas as grandes empresas, tá? Mesmo essas, basicamente, elas hoje trabalham nos estoques, pura e simplesmente nos estoques físicos, tá? Nós não falamos de valores no bloco K, nós falamos simplesmente de saldos físicos, ok? O valor é o bloco H, tem muita gente que confunde isso, que é anual, deve ser apresentado em fevereiro, que é o fechamento do inventário, posição de 31/12, é o balanço, ok? Óbvio, tem que se tomar muito mais cuidado, porque a conta tem que fechar, tá certo? Então, desde 2017 até hoje, tá? Eu comecei a trabalhar com isso um pouco mais forte há cerca de 4, 5 anos, em 2016, quando as empresas perceberam que o bloco K não é uma atribuição puramente fiscal tributária. Ela, na realidade, é o resultado da qualidade da sua gestão de estoque. Tá? Ou seja, se você é uma empresa que tem os seus estoques bem controlados do nível da descrição, da unidade de medida, que é fundamental a unidade de medida, o pessoal parece que não se apercebe da importância de você definir a unidade de medida. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Parece uma coisa idiota, né? Pô, eu compro é uma unidade. Você pode comprar, às vezes, o mesmo produto de fornecedores diferentes. Um você compra em unidade, outro você compra em caixa, outro você compra em dúzia, outro você compra em pallet, e assim vai. E, obviamente, apesar das descrições serem as mesmas e muitas vezes os códigos, você tem unidades e medidas com valores diferentes. Aí, quando você vai lá compor o bloco H, dá aquele problema, certo? Então, se a empresa ela é saudável do ponto de vista, ela tem os seus bill of materials, ou seja, ela tem as suas estruturas de produto muito bem detalhadas, com as suas variáveis de perda, né? Se ela tem os seus itens substitutivos, se for o caso, se ela tem uma boa gestão dos seus estoques, em tese, ela não deveria ter problemas com o bloco K. Tudo bem? Então, isso é o que eu vejo. Então, onde que eu vejo o grande problema? É que, no fundo, as empresas, obviamente, mestre, nós estamos falando isso de uma maneira geral, né? Sim. Existem exceções, ou devem existir, porque eu até agora não conheci nenhuma que seja uma grande exceção, tá? Muito pelo contrário. Mas eu vejo empresas, muitas vezes com ERPs até relativamente possantes, para fazer as integrações de dados, então, para ligar com o Cefaz, para conseguir fazer a escrituração fiscal digital, que é o EFD, para conseguir fazer a escrituração fiscal contábil, às vezes porque tem a contabilidade terceirizada, então integra perfeitamente. Mas, como se diz em TI, né? Lixo vem, lixo entra, lixo sai. Né? Se você não coloca o dado adequado do seu controle de estoque lá, o resultado que vai gerar para o fisco é um resultado ruim. Tá? Então, é muito comum nós vermos empresas, acredito que você já deva ter visto isso também, com sistemas até relativamente parrudos, mas controlando os seus estoques em Excel. Então, se o Zezinho não veio e não atualizou a planilha em Excel, acabou. Você não tem controle de estoque. Empresas que fazem ordem de produção única e exclusivamente para conseguir gerar o MRP, que é o básico do básico do básico do planejamento e controle de produção. Você jogar a sua necessidade de materiais. Agora, a sua necessidade de materiais tem que estar atrelada na sua estrutura de materiais. Tá? Então, se você tiver isso
minimamente sob controle, existem algumas variáveis que a gente vai discutir, em tese, nós não deveríamos ter problemas com o bloco K. Correto? Não, é interessante. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui, o JP. Você colocou um ponto aí interessante. Inclusive, recentemente eu fiz uma prosa aqui com o professor Paião, lá de Maringá, né? Da Unicesumar. E nós falamos sobre a importância do cadastro, né? A importância, e aí você tocou em unidades de medidas, as empresas às vezes compram de fornecedores diferentes e vêm com características diferentes o produto, quer dizer, as características, uma unidade é peso, a outra é unidade mesmo, né? Cano, por exemplo, alguns vendem por quilo, outros vendem por metro, coisa desse tipo, né? E tem essas variações, mas o que você está falando aí, ou seja, principalmente pela perspectiva do ERP, a base cadastral ela tem que estar muito bem sólida, muito bem estabelecida para você seguir adiante e cumprir com o rigor do governo. E tem um outro aspecto que você colocou que me chamou muita atenção, e é importante para que as empresas tenham como experiência, porque eu passei por essa situação, eu nunca implementei o bloco K em si, mas eu passei por processos onde a necessidade de revisitar principalmente os sistemas, os estoques, os inventários, né, o ciclo produtivo com os pedidos e as ordens de produção que você está falando, ou seja, olhar pela perspectiva de como é que eu arrumo a casa, porque se eu tenho a casa arrumada, o bloco K é uma consequência, está correto? Natural. Exatamente, é isso mesmo. O bloco K ele deve ser uma consequência natural do seu nível de organização. Eu vou lhe dar um exemplo que você colocou de cano. Eu conheci uma empresa, olha só o absurdo, para o mesmo código de produto acabado, que você tem os vários registros do bloco K, matéria-prima, insumos, componentes, produto acabado, semi-acabado, em processo, basicamente são esses que você tem que apresentar com o bloco K, que é o seu produtivo, né? Eu vi empresas que ela tinha o mesmo código de produto acabado com duas estruturas diferentes, com dois bill of materials diferentes. Aí, quando eu olhar, eu falei, mas por quê? Não, porque eu compro deste fornecedor o cano em metro e desse eu compro em unidade, tá certo? Então, ele tinha duas estruturas de produto e duas fichas de processo diferentes, muito similares, né, mas diferentes, tá? Para o mesmo produto. Então, quando você tem que entregar para o fisco, uma empresa grande, o K210, que é justamente o grande problema lá, que é a chamada receita do bolo, que existem, inclusive, algumas empresas que entraram com ação judicial para não apresentar o K210, porque dizem que é segredo industrial, esse tipo de coisa, o que é, de novo, não vou entrar aqui no mérito, mas é extremamente discutível. Peraí, como é que você pode ter dois itens iguais, são os mesmos códigos finais, com duas estruturas diferentes, dando duas puxadas diferentes? Quer dizer, bagunça tudo, tá? E outro fator que te compromete muito também, que a gente vê muito, é o seguinte: você, às vezes, usar alguns produtos, e aí tem um risco fiscal bastante forte, tá? Você usar produtos com o mesmo código, como naturezas diferentes. Por exemplo, você pode comprar uma peça que ele pode ser um material de revenda seu. Você pode ser indústria e comércio, pode vender aquilo como uma peça de substituição. No caso, ele é um material de revenda. Mas você pode consumir aquele material dentro da tua produção. Você pode consumir aquele material ou componente para um reparo, para uma assistência técnica, tá certo? Então, como fazer nesses casos? Certo? Via de regra, o meu conselho, até, isso aí tem que ver muito caso a caso, mas o que eu aconselho muito nesse caso é o seguinte: cria códigos diferentes. Sabe? Fica muito mais fácil você mexer com a natureza do item em si. Agora, cada caso é um caso. Tá? Cada caso é um caso. É interessante isso que você está falando, porque, na realidade, nós trabalhamos muito no contexto de onde é que eu reduzo o custo, onde é que eu otimizo, principalmente a parte de estoques, a parte de manufatura, e muitas vezes nós nos esquecemos eu gosto de uma frase, uma expressão em inglês que diz o seguinte: get the basics right, né? Ou seja, vamos fazer certo o básico, né?
E nada como entender bem o que é que você tem como perspectiva de IRP, por exemplo, e aquilo que você falou, se você jogar lixo lá dentro, ele vai cuspir lixo do outro lado, não tem como. Mais rápido. E isso é importante. E é interessante os exemplos que você está trazendo, o JP, porque muitas vezes não é porque uma empresa é grande ou ela é pequena, né, que ela tem deficiência ou oportunidade, vamos dizer melhor, né? Ou seja, as oportunidades acontecem tanto na grande quanto na pequena. E as deficiências estão nas duas, correto? Sem dúvida. Eu tenho um case, inclusive, se me permite, de uma empresa grande de embalagem. Era uma embalagem que exigia gráfica, certo? Então, ele usava um produto, olha que interessante, um produto para limpar toda a tubulação para poder entrar um print, né? Que ele fazia aquele print das embalagens. Muito bem. E olha que interessante, o contabilista, como o consumo daquilo era muito alto, ele colocou aquilo como um insumo, certo? A empresa, inclusive, é uma grande empresa, ela oferece isso já tem algum tempo, tá? Ela ofereceu aquilo dentro do bill of material dela, dentro da estrutura de produtos que ela consumia. Realmente, ela consumia assim quantidades absurdas. Só que era um produto relativamente comum e que ela usava na manutenção também para limpeza de peças e, pasmem, o pessoal da faxina usava para limpar o chão. Então, veja bem, olha que coisa interessante. Estava tudo certinho, só que era um único código. Um item que, na realidade, era um material de consumo e tinha uma utilidade também produtiva. Até aí, pode ser, não, então vamos ajustar o estoque aí, a gente pode fazer códigos diferentes e tal. Mas onde é que pegou essa empresa? O que pegou? Ora, ele tinha lá o bill of material dele. Então, pela quantidade de produto acabado versus a fórmula, ele deveria consumir um X, certo? Só que quando ele mandava entre o que entrava e hoje, o fisco, o que você compra e o que você vende, através do Cefaz, a nota fiscal eletrônica, ele tem o controle. Então, peraí, se você produziu 100 desse e você consome 10, como é que você pode ter comprado 1.000? Até aí, pode ser simplesmente um gato de estoque, vamos dizer assim. Mas onde é que está a grande jogada tributária aí? Falou, opa, só que você se beneficiou do ICMS e do IPI por ser um material produtivo, sobre o total, certo? Não está fechando com o teu. Então, essa empresa foi autuada. E uma multa pesada. Por quê? Porque, no fundo, ela estava fazendo uma sonegação fiscal. Às vezes, até sem a percepção disso. Porque o pessoal do fisco, o tributário interno da empresa, olhava aquilo e falava, não, eu consumo isso, é um item produtivo, vou me isentar vou suspender lá o ICM e o IPI porque é um item produtivo. Só que não, ele não era usado exclusivamente. Cerca de 50% realmente era um material, era um insumo consumido na produção. Mas os outros 50% era material de consumo, ele não poderia se beneficiar do ICMS e do IPI. Então, isso deu uma atuação relativamente grave para ele. O JP, vamos fazer o seguinte, eu creio que nós já estamos entrando aqui num aspecto bastante interessante, que é vinculado à parte dos desafios que as organizações têm em relação a implementar isso, né? A implementar esse controle mais adequado até para responder a uma demanda do governo. Vamos fazer o seguinte, vamos para um segundo tópico agora, chamado Desafios das Organizações, e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, pode ser? Claro, fica à vontade. Ok. Oi, JP, que fantástico, que legal que está sendo esse nosso bate-papo aqui. Muitas vezes as pessoas consideram esse papo, essa prosa que nós estamos tendo aqui, extremamente operacional, mas são assuntos como este que nós devemos trazer à tona para que as pessoas, não apenas os líderes das organizações, mas também as pessoas que trabalham nas áreas operacionais, para que elas tenham um entendimento do que ocorre dentro da organização e como é que a organização deve caminhar e trabalhar para que ela esteja dentro das necessidades requeridas e das formas legais aí.
Eu queria conversar um pouquinho agora com você, ô JP, sobre os desafios das organizações e, eventualmente, até olhar pela perspectiva de segmentos e de empresas. Se você enxerga aí na sua experiência de implementação alguma organização que tenha tido mais dificuldade para entrar e ficar conforme o bloco K. O que você me diz aí, JP? Bom, vamos lá, vamos dividir em 3 pontos, tá? Primeiro, o próprio bloco K, eu já ouvi isso, que o bloco K vai acabar, que existe uma reforma tributária em vigor aí, que isso deve mudar. O bloco K pode até acabar, mas ele é um instrumento, no fundo, de malha fina. A gente teme tanto a malha fina do imposto de renda pessoa física, né? Ele é um grande instrumento de malha fina para a pessoa jurídica que faz qualquer tipo de transformação, certo? Então, ele não vai acabar. Ele pode ser travestido de uma outra forma, mas ele não vai acabar, ok? Nós tivemos, inclusive, uma medida do CNF, né, que é o Sistema Nacional de Informações de Dados Econômicos Fiscais, agora em setembro, e está tudo do mesmo jeito. Quer dizer, o bloco K está valendo, tem que apresentar, o pessoal fica naquela meio que aquela lei que não deu certo. Não, o bloco K está aí e o fisco não vai abrir mão de fazer isso de usar isso como um grande instrumento para evitar a sonegação. Então, esse é um ponto. Segundo, nós temos que sair um pouquinho lá do conceito de Taylor e Fayol, né, das divisões administrativas, e realmente assumir que tudo na organização é compromisso de todos. Quer dizer, a questão da gestão do estoque, a questão da gestão da produção, ela passa por todo mundo. Então, nós temos que ter dentro da cultura organizacional que não é um problema contábil, não é uma questão tributária fiscal, não é uma questão financeira, é uma questão de todos. Aquele Zezinho, operador de empilhadeira, que pega lá, ele pega um pallet, o operador, por mais simples que seja, o auxiliar de produção que pega o pallet, ele tem que estar comprometido que a movimentação de materiais é uma parte fundamental da gestão da produção. Tá? Então, essa cultura a gente tem que ter. O fisco não vai abrir mão disso. Tá? O que nós temos de base? Você mencionou setores que têm um pouco mais de dificuldade. Primeiro, nós temos que fazer o básico, aquilo que você colocou no primeiro ponto. Ou seja, nós temos que conhecer os nossos produtos, sabe? Princípio socrático que eu menciono. Conhece a ti mesmo, né? Eu vejo empresas preocupadas, não, nós estamos numa crise, nós vamos reduzir o cafezinho, vamos demitir todos os estagiários, e ela não se incomoda com o ativo. É ativo imobilizado da empresa, o estoque é ativo da empresa, ele circula, vai para baixo e para cima, você tem perdas e você não se importa com isso. Você deixa o Zezinho, com todo respeito aos Zezinhos, né? Mexer aquilo em Excel e qual é o vínculo que você tem. Então, primeiro, a tomada de consciência de que você tem que ter um conhecimento adequado dos seus materiais, bem dividi-los de acordo com os itens. Se você tiver um item que tenha mais de um uso, ter isso muito bem mapeado, mapear os seus processos, conhecer os seus processos. A maioria das indústrias hoje não tem CEP, mestre. Se eu não sei a capacidade do meu processo de repetir, como é que eu vou saber a real movimentação, o real consumo? Eu acho que esse é o básico da coisa, antes de mais nada. Com relação a algumas determinadas dificuldades, nem tudo são flores. Realmente, eu particularmente, vi alguns casos em que realmente tem uma dificuldade a mais. Só fazendo um parênteses, como eu disse, isso pode variar um pouquinho de estado para estado, porque o bloco K se baseia nas leis do IPI e ICMS, que são estaduais. Tá? Indústrias químicas, por exemplo. Determinadas empresas químicas podem ter uma dificuldade um pouquinho maior. Por quê? Muitas vezes, você tem determinadas empresas, você pegar uma empresa de um produto fármaco, ou de um produto que sofra qualquer tipo de variação em função de temperatura. Então, ela pode ter uma fórmula no inverno, pode ter uma fórmula no verão. Muitas vezes você vai lá, nem toda a fábrica é 100% climatizada, né? Se for 100%, é mais uma variável que você está tendo sob controle, mas em geral não. Então, muitas vezes você tem aquela fórmula lá, tá certo?
E não, mas está muito frio, eu vou ter que adicionar um pouquinho mais desse componente, ou de repente eu vou ter que adicionar um componente extra. Não, esquentou muito. Puxa, então se esquenta muito, a validade diminui, então para aumentar a validade eu vou colocar um pouco mais desse tipo de conservante. Então, conhecer essas variabilidades do processo também são muito importantes, tá? E no caso das empresas químicas, isso pode ter uma variação interessante. Você não precisa apresentar para o fisco as ordens de produção, mas você tem que ter o registro dessas ordens de produção caso o fisco exija numa auditoria, numa fiscalização. Então, é importante, naquela ordem de produção, você dizer o seguinte: olha, eu consumi um pouco mais disso, tá? Por conta disso, numa fiscalização. Por incrível que pareça, ou seja, você conhecer suficientemente o seu processo, primeiro, para tentar diminuir as variáveis desse processo. E segundo, já que você não consegue gerenciar, pelo menos você tem o controle dele. Uhum. Tá? Eu vou dar outro exemplo também, esse é muito interessante, de uma empresa química. Ela fazia um material para construção civil, onde o principal elemento era a água. O principal insumo, a principal matéria-prima era a água, correspondia a cerca de 30% do total de materiais que iam na fórmula. E essa empresa, ela comprava água, ela comprava uma água desmineralizada. E por uma série de fatores aí, isso também é um caso bastante antigo, tá? Acho que até um pouco antes dessa febre do Bloco K, mas eu peguei isso numa palestra recentemente, inclusive. E o que ele fez? Como o principal custo dele também era água desmineralizada, porque tinha que vir com caminhão, tinha que ter o cuidado para não contaminar, para colocar nos tanques, etc, etc. O que ele fez? Ele pediu uma autorização de lavra, abriu um poço artesiano, tá certo? E começou a usar a água desse poço artesiano. Ele parou de comprar essa água. Bom, então, para começo de conversa, o MRP dele mudou. Por quê? Porque ele não tem mais que comprar água. Lembrando que o MRP traz a necessidade de materiais, vai bater com o teu estoque, não tem estoque, você emite a ordem de compra. Peraí, então, eu tenho que mudar a minha estrutura de materiais, senão eu vou continuar comprando água. Eu não podia mais comprar água. Tudo bem? Eu produzia. Porém, para ele deixar essa água adequada à fórmula dele, ele precisava fazer alguns tratamentos de desmineralização dessa. Então, agregaram-se outros componentes. Até aí parece tranquilo, né? Bom, então vamos lá, vamos ver quais são os novos componentes. Você põe lá, essa lavra você vai explicar para o fisco. Olha, agora eu estou lavrando isso aqui, quer dizer, esse material de manutenção é um material que eu tenho que usar, ele é um insumo para deixar a água adequada. Ok. Só que acontecia? Existia determinadas épocas que você tinha uma demanda maior, era cíclico, né? E o poço não dava conta. Aí ele tinha que comprar água para complementar isso aqui, né? Então, qual é a solução? A gente pode dar N exemplos. Então, nesses casos, você vai ter que colocar como material acessório, certo? Vai ter que colocar como um item substitutivo, porque aí, no caso, a estrutura de produto mudava muito. Os 4 ou 5 itens que ele utilizava químicos para desmineralização dessa água, ele deixou de usar para usar água pura. Mas qual é o principal? O principal é ter o domínio desse processo. Uhum. Se você tiver o domínio desse processo, tá certo? Fica mais fácil você, pelo menos, conseguir controlar a situação. Tá? Outro exemplo, atacadistas. Não são somente indústrias, os atacadistas também estão sujeitos ao Bloco K. Por quê? Porque é muito comum os atacadistas montarem kits. Imagine, por exemplo, um kit de cesta de Natal. Já que a gente está na época aí, né? Passamos, mas enfim. Kit de cesta de Natal. Então, o atacadista, o que ele faz? Ele não transforma, mas ele tem uma equiparação, uma atividade industrial, a partir do momento que ele pega vários componentes e agrega num item de venda. Tá? Então, esse é um outro cuidado que muitas empresas têm. E tem muitas empresas que são indústria, comércio e, eventualmente, até atacado. Ela faz esse tipo de coisa também. Ela pode vender o componente separado, como material de revenda ou de manutenção, como a gente colocou, ou não. Ele pode agregar dentro do próprio kit. Tá? Isso faz uma grande diferença. Ok? E aí a gente pode dar, assim, N exemplos em que isso pode ser aplicado. Então, o domínio desse processo,
o domínio de como é que é a sua formulação, quais são os componentes que fazem parte, e principalmente que esses componentes fiquem muito bem mapeados em termos de unidade de medida, em termos de descrição, para não falar em NCM, hein? Já que a gente fala de um aspecto fiscal, é muito comum comprar-se o mesmo material de fornecedores diferentes e cada um vem com NCM diferente. Qual que você vai apresentar? Então, você tem que tomar cuidado também, porque você é solidário ao seu fornecedor se você recebe um produto classificado de uma maneira errada com NCM. Tá ok? Perfeito, o JP. Isso me remete, quando você mantém a sua conversa no sentido de remodelar a gestão de processos, conhecer o processo que você tem, controlar aquilo que você faz. Ou seja, de novo, eu retorno para o básico, né? Ou seja, as empresas elas precisam ter uma visão completa de tudo o que acontece e ter um domínio completo do que ela faz dentro da organização, ou seja, as operações. Eu estava lendo, inclusive, um livro, você deve conhecer, aliás, terminei de ler pela segunda vez, que é Virando a Própria Mesa, do Ricardo Semler. Ricardo Semler. E o Ricardo, ele atingiu um patamar dentro da organização, ele era lá o líder da fábrica do pai dele. Sim, e o Ricardo, ele implementou um novo modelo de gestão, né, onde todas as pessoas elas tinham a sua importância dentro da organização, ou seja, o objetivo dele era dar importância a todos os colaboradores. Uma pergunta final que eu faria para você nesse nosso processo aqui como é que nós preparamos os profissionais? Porque pode parecer estranho eu ter trazido à tona aqui o Ricardo Semler, mas o que o Ricardo faz hoje, principalmente com as empresas onde ele consegue implementar as ideias dele, é dar importância a todas as pessoas, a todos os profissionais que, de alguma maneira, interferem nesse processo todo, não é, JP? Sem dúvida. O que o Ricardo Semler trouxe no livro dele, aliás, isso vem dos anos 80, né, se você bem lembra, tá? Que ele escreveu, não lembro bem o ano, mas foi na década de 80, quer dizer, estamos falando aí de mais de 30 anos, tá? Todo mundo ter o espírito de dono. Então, quando a gente fala de uma cultura organizacional, não é colaborativa, é ter realmente o sentimento de dono, aquilo vai fazer diferença para mim, tá? Então, eu acho que ter isso em primeiro lugar, e, em segundo lugar, é uma visão holística. Tá? Eu vejo muitos profissionais de RH, se bem que eu, pelo que eu tenho visto, e a gente já está na praça aí faz tempo, né, meu mestre? O RH está mudando um pouquinho isso. Não, mas eu vou contratar uma pessoa de contabilidade. Ok, qual é a sua experiência? Eu me formei em contabilidade, mas eu trabalhei no chão de fábrica até terminar a faculdade. Então você não serve. Cara, esse cara é que serve. Percebe? Ou seja, não se dá importância, muitas vezes o próprio RH, e não estou fazendo aqui juízo de valores, mas nós todos, como recursos humanos, que bem ou mal, todos nós temos uma determinada participação em recursos humanos, nós temos que reconhecer essa visão holística de todos. Todos nós temos que chegar à empresa como um todo, e não simplesmente como o meu setor. Uhum. Certo? Você é um assalariado, por exemplo, você tem que olhar o que você gasta com energia elétrica, com impostos, tal, porque a fonte é a mesma. Então, aqui é a mesma coisa. Eu acho que a grande tacada é realmente você ter uma visão holística e, mais do que isso, uma visão holística do supply chain, da cadeia de abastecimento. Porque quando a gente fala de globalização, e, de novo, começou com sistemistas lá nos anos 80, começo dos anos 90, tá? Você tem o aspecto da globalização. Então, olha um outro case só para... quando você terceiriza a parte da sua produção. Eu vi casos onde a empresa manda terceirizar, o fornecedor ele compra o material e manda 2 notas fiscais para você. Ele fatura o produto para você, certo? E cobra o serviço. Tributariamente falando, contabilmente falando, está absolutamente certo. Mas se você comprasse o material dele, esses insumos que ele colocou
naquele produto que ele está vendendo para você, ele poderia se beneficiar dos impostos. Como ele não está fazendo isso, ele está te vendendo material, é um material de revenda, consequentemente, ele não se beneficia, e não se beneficiando, você está pagando mais caro. Em tese, precisaria fazer caso a caso aí, tá? Sim, sim. Porque não tem aquela ideia. Contabilmente falando, está perfeito. Mas existe uma engenharia tributária, e essa engenharia tributária passa pela engenharia do produto. Ok. Acho que é esse o ponto. Maravilha, JP. Eu falei para você que a nossa prosa ia passar rápida, né? E realmente nós estamos terminando aqui a nossa prosa, o JP. Eu agradeço de coração, né, esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, um assunto que não é um assunto, como você disse no começo, muito agradável, principalmente para líderes de organizações, né? E eu sou grato a você e desejo a você aí um feliz 2021, né? Não sei se você tem alguma mensagem final para passar, né? E aí... Olha, eu acho que já recomendando também a todos um grande 2021, né, como você está colocando, já que o 2020 que sirva de lição, né, que traga um pouco de humildade. Acho que 2020 trouxe para nós, mostrou a nossa fragilidade como seres humanos, né, como sociedade, mostrou um aspecto de fragilidade muito forte, tá? Então, eu acho que merece muito mais a gente não só olhar para o próximo, mas para olhar todo o contexto onde todos nós estamos inseridos. Nós aqui somos absolutamente temporários, ninguém é perene. Então, vamos olhar com um olhar muito maior. Acho que é isso que Deus quer de todos nós. Perfeito, meu amigo. Um abraço virtual para você, né? Ao infinito. Muito obrigado. E o que? Como? Ao infinito e além, são as minhas frases. Ao infinito e além. Toy Story. Grande abraço, mestre. Um abração para você. O que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tchau. Assim que seja. Um abração. Amém.